Amados, eu acabei de dizer aqui, de cremos que Deus quer falar conosco. E realmente eu encorajo você, quando a gente vem para o culto, de você vir numa expectativa, sim. De você vir numa expectativa de ouvir Deus falar com você. Não pelo homem que vai ministrar, independente de quem for ministrar. E eu sei, queridos, quando a gente vem ao culto, quando a gente vem à casa do Senhor, a gente vem, até falamos no nome, né, culto de celebração, a gente vem para celebrar, a gente vem para adorar, a gente vem para expressar a nossa gratidão por todos os feitos do Senhor, celebrar os feitos do Senhor, para adorar a Ele, que é digno de toda adoração. Mas a gente não vem também com uma expectativa de Deus falar conosco, sim ou não? Numa expectativa de sermos abençoados, não está errado. Senhor, eu preciso tanto de uma bênção, preciso tanto ser abençoado pelo Senhor. E a gente vem numa expectativa de ouvir uma direção, de Deus nos dar uma direção, ouvir uma direção de Deus. Numa expectativa, às vezes, de Deus, de receber uma cura, de receber uma provisão, de receber um milagre. A gente vem, e eu acredito que é o lugar certo, e temos que vir sim com expectativas, criar expectativas do nosso coração, porque a gente não vem aqui para fazer um ritual litúrgico. Nós estamos aqui porque nós servimos um Deus vivo, que se relaciona com a gente, que fala com a gente, que é o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, que pode sim, se nós estamos com problemas, a gente vem para a casa do Senhor, apresentamos diante do Senhor os nossos problemas, as nossas causas, crendo que Ele é poderoso para resolver os nossos problemas. Sim ou não, queridos? Amém? Só que nós sabemos também que não para só aí, né? Que não para só por aí. E hoje, queridos, eu queria de coração, eu gosto muito de trazer uma palavra assim, sempre de buscar de Deus uma palavra que possa te encorajar na caminhada, uma palavra que seja de exortação, de orientação. Né? E às vezes, eu particularmente gosto muito de ouvir, como eu falei, às vezes eu sento aí quando outra pessoa está ministrando, e às vezes coração desejoso de Deus falar algo no meu pessoal, particular, nas minhas necessidades. Às vezes eu venho com aquela expectativa de ouvir Deus falar dentro das minhas necessidades, da minha realidade, aquilo que eu preciso. Amém? Só que hoje, queridos, eu queria ministrar uma palavra ao seu coração que vai falar conosco como igreja. E eu queria que você abrisse o coração para isso. Falar com a gente como igreja. Eu queria que nós pudéssemos agora, em nome de Jesus, deixar um pouco de lado as nossas necessidades, os nossos problemas, os nossos anseios, os nossos desejos, e que nós pudéssemos nos colocar como igreja para ouvir o que o Senhor tem para a gente. Amém? Até porque, como eu falei, eu creio que o nosso Deus e Pai, Ele nos abençoa de todas as formas, Ele quer nos abençoar, Ele muda a nossa sorte, mas também entendermos, queridos, entendemos também que nós temos um propósito como igreja. E estarmos dispostos a viver esse propósito. Amém? Eu quero ler o texto de Neemias, capítulo 1 com vocês, depois eu falo mais sobre essa mensagem. Mas vamos lá, Neemias, capítulo 1. Antes de lermos o texto, deixa eu pedir para você fechar os seus olhos e eu quero orar com vocês. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por podermos estar aqui em mais esse dia, nesta noite, cultuando e adorando ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por ministrar aos nossos corações. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e fale conosco. Quero pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, a concentrar agora, colocar a nossa mente, o nosso coração naquilo que vamos ouvir, para que a Sua palavra frutifique, Pai, em nossas vidas e frutifique, Pai, como igreja, como Past Church, em especial como Past Church Marília, que nós venhamos frutificar como é da Tua vontade, Pai. Nos ajuda, Pai, agora, toda distração, toda preocupação, se alguém entrou aqui preocupado, está preocupado com algo, seja agora, ou seja no amanhã, no porvir, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor ajude agora, através do Teu Espírito Santo, esse meu irmão, essa minha irmã, a aquietar o coração para ouvir a Tua palavra. Não pensar agora nos problemas, confiar em Ti, descansar e simplesmente abrir o coração para Te ouvir como igreja, Pai. Em nome de Jesus. Fala assim, usa minha vida, me dá graça e sabedoria para transmitir a Tua palavra, Pai, de maneira que seja eficaz, de maneira que gere frutos na vida dos meus irmãos, na Tua igreja, na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Amém. Neemias capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1, queridos, é curtinho, então eu peço que você preste bastante atenção.
Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, eles passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Eu passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Amém? As palavras aqui de Neemias. Como eu disse a vocês, queridos, hoje eu quero me dirigir a vocês como igreja. E não particularmente em algo pessoal, se bem que Deus é poderoso para falar também no pessoal de cada um. Amados, nós não somos uma igreja que corre como quem corre sem alvo. Nós não somos uma igreja que luta como quem esmurra o ar, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, do 26 ao 27. Mas nós somos uma igreja, queridos, que tem um propósito. Nós temos um propósito e entendemos, queridos, que entendemos a nossa missão, e nós somos uma igreja que vivemos para cumprir essa missão. Esses somos nós. Essa é a Paz Church Marília, queridos. Eu quero falar até especificamente, né, falando da nossa casa aqui. Esses somos nós, uma igreja que tem propósito, uma igreja que entende a sua missão e uma igreja que tem vivido para cumprir a missão que Deus tem confiado, especialmente nas nossas mãos. Amém, amados? Né? Vive para esse cumprimento. Eu gosto de um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, que diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós entendemos isso, que hoje nós não vivemos mais para nós. Apesar de termos desejos, vontades, colocar as necessidades, nós entendemos como igreja que nós vivemos para a glória de Deus, que nós vivemos para a vontade dEle e que nós vivemos com um propósito, com um alvo a ser alcançado como igreja. Amém, amados? Essa é a nossa igreja, esses somos nós. Mais uma vez, não somos uma igreja que está à deriva, somos uma igreja que tem um propósito, tem um alvo, e em nome de Jesus esse alvo vai ser alcançado para a glória dEle. Amém, amados? Somos uma igreja, querido, que nós estamos compromissados com uma grande obra que Deus tem confiado nas nossas mãos. E quando eu falo grande obra, queridos, é entendendo que nada que Deus faz, Deus não faz nada medíocre, Deus não tem nenhum propósito medíocre. Então, se Deus confiou algo nas nossas mãos, você pode ter certeza que é algo grandioso que foi confiado. E nós somos uma igreja que estamos compromissados com essa grande obra. E nós entendemos, queridos, que enquanto nós nos dedicamos nos interesses do reino de Deus, Deus cuida de nós. Mais uma vez eu falei aqui no Tadel, depois falei com o presbítero Tiago. Ontem eu estava conversando algo com ele sobre o ministério, às vezes sobre as nossas, às vezes algumas coisas, as nossas crises. E ele me lembrou, eu até coloquei no esboço, ele me lembrou de algo
que até eu já falei, eu acho que já até testemunhei algumas vezes aqui, numa situação difícil que eu estava passando, que Deus falou para mim, Alexandre, você não vai cuidar de ninguém enquanto você estiver preocupado com você mesmo. Então eu quero convidar você nessa noite, igreja. Sabe, eu não sei, de repente você entrou aqui com alguma necessidade, alguma dor, algum desejo, mas o convite para você nessa noite, como igreja, em especial como Pastor de Marília, o convite é, sabe, se entrega a Deus, se entrega para fazer, busca os interesses do reino de Deus em primeiro lugar, entrega as suas dores, entrega as suas aflições, entrega os seus desejos diante de Deus, cuida dos interesses dele, porque pode ter certeza, queridos, enquanto você está cuidando dos interesses dele, ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da sua casa, e isso não sou eu que estou falando, é a palavra dele que é fiel. Então o convite para você nessa noite, queridos, busca os interesses do reino de Deus, cuida da obra dele, cuida do que é importante para Deus. Enquanto você estiver fazendo isso, Deus vai estar cuidando de você. E eu quero dizer para você que muitas vezes você vai estar fazendo isso chorando, gemendo, com dores, com dificuldade. Mas como diz lá em Salmos, aquele que leva a preciosa semente, né? Chorando enquanto está no caminho ali a semear, você vai trazer os feixes preciosos, você vai voltar com júbilos de alegria, você vai voltar, queridos. Mas eu quero te convidar nessa noite, Igreja de Marília, Paz de Marília, eu quero convidar você, serve a Deus, entrega a sua vida para servir ao Senhor, busca os interesses dele, mesmo que você esteja agora com dificuldades, não espera as coisas se resolverem para aí você pensar em se colocar à disposição para servir ao Senhor. Não, queridos, serve agora, enquanto você estiver servindo, Deus está cuidando de você, Deus não está alheio aos seus problemas, Deus não está indiferente à sua dor, mas o desafio dele, o desafio para a nossa vida é: acredita na minha palavra, filho. Se você acreditar na minha palavra, pode ter certeza, eu vou cuidar de você, eu vou suprir você, eu vou não só fazer isso, mas eu falo aqui de um Deus realiza sonhos, eu vou realizar sonhos. Eu gosto sempre de citar aquele texto também de Salmo 37:4. Tenha prazer em Deus, se deleita nele, que se você fizer isso, ele vai satisfazer desejos do seu coração. Amém, igreja? Eu quero convidar você a fazer uma oração antes da gente seguir essa palavra. Pedir para você fechar os seus olhos, e eu quero que você repete essa oração. Só que eu peço para você que enquanto você repetir, não seja só de lábios, eu peço que você aplique o seu coração nessa oração. Pode ser, queridos? De verdade, você aplique o seu coração, não só repete o que o pastor estiver falando. Amém? Eu quero que você repete após mim. Senhor Jesus, eu quero entregar agora, diante de Ti, as minhas dores, as minhas necessidades, os meus anseios, os meus desejos. E eu quero, Pai, cuidar daquilo que é importante para o Senhor. Eu quero, Pai, cuidar dos interesses do Teu reino. E eu creio que enquanto eu faço isso, o Senhor vai cuidar de mim e da minha casa. Eu creio nisso, Pai. Espírito Santo, continua a ministrar isso no meu coração. Amém. Amém, queridos? Como eu disse, a gente está compromissado com essa obra, que não é pequena, é uma obra grandiosa. E a primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração, o primeiro tópico dessa mensagem, é que tipo de obra que a gente está compromissado. Que tipo de obra é essa, queridos? O tema da mensagem é uma igreja com propósito. Emprestei esse título do livro do pastor Rick Warren, né, que fala, Uma Igreja com Propósito. Liguei lá para ele, falei se ele me emprestava para colocar o título. Emprestei esse título desse livro. Por sinal, se você não leu esse livro, leia, é muito bom, queridos. E esse é o tema, uma igreja com propósito, compromissados com uma grande obra. Mas que obra é essa que a gente está compromissado? Do versículo 1 ao versículo 3, queridos, né, vai falar que Neemias vai falar que um Anani, um dos seus irmãos, veio até ele perguntou acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro de Jerusalém, e ele respondeu que os seus irmãos que sobreviveram estavam na província, passavam por grande sofrimento, grande humilhação, o muro de Jerusalém tinha sido derrubado, as portas tinham sido queimadas pelo fogo. Então, que tipo de obra é essa? Essa mensagem que Deus me deu, queridos, há tempos atrás,
né, e tenho sempre meditado nela, a história de Neemias, reconstruindo aqui os muros de Jerusalém, para mim ela ilustra muito bem o tipo de obra que a gente está compromissado hoje. Né? Do verso 1 ao verso 3 que eu acabei de citar, esta é uma obra, aqui no texto está falando de uma obra de restauração, de reconstrução. Especificamente está falando dos muros de Jerusalém. E eu olho para esse texto, queridos, quando eu olhei todo esse texto, na verdade em todo o livro de Neemias, quando eu li esse livro, eu vejo que é esse mesmo tipo de obra que a gente está envolvido. Uma obra de restauração, de reconstrução. Essa é a obra que nós estamos envolvidos, Pastor. Só que não é reconstrução e restauração da estrutura física, não é desse prédio, que nós temos o desejo aqui de ampliar e vamos, em nome de Jesus, construir um prédio novo aqui. A igreja vai crescer muito, queridos, porque nós somos a família Past Church, nós somos uma família que não para de crescer, como os nossos líderes têm declarado, e eu creio nisso. E essa igreja vai crescer muito para a glória de Deus, e vai crescer da maneira como Deus quer. O nome de Deus vai ser muito glorificado, já tem sido, mas é apenas o começo do que Deus vai fazer através dessa casa. Eu creio nisso, queridos. Amém? Só que não é uma obra de construção física, não é um prédio. A obra de reconstrução que a gente está envolvido, queridos, é uma obra, sim, de restauração e reconstrução, mas de vidas, de famílias. Vidas e famílias, queridos, que às vezes se encontram dessa forma, feridas, destruídas. O muro, fala que o muro tinha sido queimado, né? O muro, para vocês terem uma ideia, o muro, ele simboliza não, ele era algo que era usado para a proteção da cidade, proteção contra os inimigos. Então, quando fala ali que os muros foram ali derrubados, queimados, fala sobre eles estarem desprotegidos, vulneráveis aos inimigos. Então, essa obra que a gente está envolvida, mais uma vez, é obra de restauração e reconstrução de vidas. Pessoas que estão desprotegidas, oprimidas, destruídas, feridas, pessoas que estão vulneráveis ao ataque do inimigo. Né? Essa obra que nós fomos chamados para fazer, queridos, pessoas que estão passando hoje por grande sofrimento, por grande humilhação, é esse tipo de obra. E quando eu cito essas famílias, ou essas pessoas, eu acredito que, de repente, pode vir à sua mente aí, pastor, são pessoas que ainda não conheceram a Jesus, né, pastor? Pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, pessoas que estão sofrendo lá fora sem conhecer a palavra, que não conheceram a Jesus como eu e você conhecemos, que não tiveram um encontro com Cristo como nós tivemos, que às vezes não servem o mesmo Deus que nós servimos. Sim, queridos, são essas pessoas, às vezes são seus familiares, amigos de trabalho, pessoas do seu círculo de convivência. Essas pessoas, são elas? São, mas não são só essas pessoas. São também, queridos, pessoas que às vezes estão aqui dentro. Às vezes é esse irmão que está aí do seu lado. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado aí. Olha para ele, dá um sorriso para ele. Para o outro irmão, para o outro lado agora. Para o outro lado. Glória a Deus. São pessoas, queridos, nós fizemos isso agora, né? O pastor faz. Pessoas que às vezes estão sorrindo para você. Pessoas que às vezes estão dizendo, paz do Senhor, meu irmão, te dá aquele sorrisão. Mas às vezes lá por dentro ela está destruída, ferida, machucada, precisando de alguém que possa servir de proteção, encorajamento, precisando de alguém para ajudar a cuidar dela. Amém, queridos? São essas pessoas. E às vezes, queridos, a gente deixa se envolver pelas correrias do dia a dia e a gente não percebe isso. Fazendo até coisas boas. E a gente não se apercebe disso. Às vezes o seu irmão está sentado do seu lado, dando um sorrisinho meio amarelo, né? E você pergunta, a gente pergunta, está tudo bem? Tudo bem, e vamos tocando. E seu irmão não está bem. Ou você não está bem. Né? E está destruído. Só Deus sabe como está o seu coração. Só Deus sabe como está a sua família. Precisando de ajuda. E às vezes muitas vezes nós estamos insensíveis. Eu estou falando da gente, todos nós. Né? Há tempos atrás, né, eu pude me pegar assim, né, insensível, às vezes não atentar para cuidado com os meus irmãos, não atentar para cuidado com as ovelhas. Às vezes a gente vai tanta coiseira e às vezes não vai atentando para pessoas que estão precisando
pessoas que estão gritando por um socorro, por uma ajuda. Mas, queridos, eu quero dizer para você, nós somos uma igreja que se preocupa com pessoas. Nós somos uma igreja que fomos chamados e estamos compromissados com essa obra de restauração, de reconstrução, de proteção, de cuidado, de amor. Nós somos essa igreja. Amém? Eu quero que você se aproprie disso e você entenda isso. O Senhor nos chamou para isso. O Senhor tem nos chamado para essa grande obra, e essa grande obra está sendo feita, já foi começada, mas tem muito a ser feito ainda, muito a crescermos, muito a avançarmos. Amém, queridos? E uma coisa que eu observo no texto, que homens e mulheres, são os homens e mulheres que estão como Neemias, que vão conseguir visualizar isso. Homens e mulheres que estão conectados com o coração do Pai, que nós vamos conseguir enxergar, porque mais uma vez eu digo para vocês, às vezes nós estamos aí tão atarantados, tão inquietos, tão atarefados, às vezes até com coisas boas, mas o mais importante, que é cuidar de pessoas, às vezes nós acabamos estando insensíveis. Lá de fora, sim, mas também aqui dentro. E somente se a gente estiver conectado com o coração do Pai, queridos, a gente vai conseguir enxergar essa obra. A gente vai conseguir enxergar o nosso irmão. A gente vai conseguir, enxergar uns aos outros. Se a gente tiver coração igual ao de Neemias. Neemias é uma inspiração de um líder assim. Você pode observar, se você for estudar um pouquinho o texto, o livro. Neemias, apesar de eles estarem numa terra estrangeira, terem sido levados cativos, mas Neemias estava numa boa posição. Neemias exercia um alto cargo, era copeiro do rei, ele que provava da comida, provava do vinho antes de servir ao rei. Neemias, ele podia ficar ali, eu estou tranquilo. Comigo era uma posição de confiança do rei. Ele poderia tocar a vida dele ali e falar, não, comigo está tudo bem. Mas Neemias perguntou acerca dos seus irmãos que estavam, aqueles que retornaram no cativeiro, estavam lá em Jerusalém, com os muros destruídos. E ele pergunta para o seu irmão Anani, e ele fala, o povo que está lá tem passado por grande humilhação. O povo que está lá tem passado por grande sofrimento, estão desprotegidos, o muro foi queimado pelo fogo, estão vivendo uma situação assim. Diz que Neemias, queridos, Neemias se importou. Mais uma vez, Neemias não ficou olhando para ele. Por isso que eu disse que essa mensagem hoje, queridos, não é para a gente, é pessoalmente, mas para a gente como igreja. Neemias deixou o lado dele e olhou como igreja, como corpo, olhou para os seus irmãos que estavam sofrendo, sendo humilhados, passando por grande destruição ali. Ele olhou para isso, queridos. E ele diz o texto que ele vai lá e se coloca na presença de Deus em oração. Passar dias se humilhando, orando, se lamentando. Agora não era por ele, não era pelas necessidades dele, não era pela casa dele, era pelos seus irmãos. Então Neemias nos inspira como igreja, queridos. Neemias nos inspira como igreja. Deixa eu perguntar para você, e eu costumo dizer aqui, quando às vezes uma mensagem para nos despertar, não é para acusar, apontar ou trazer peso sobre ninguém, mas há quanto tempo nós não temos chorado? Não chorado por causa dos nossos problemas, não chorado por causa das nossas necessidades, não chorado por aquilo que a gente quer, Senhor, me dá, mas há quanto tempo nós não temos chorado por uma pessoa? Há quanto tempo nós não temos chorado por almas que estão se perdendo? Há quanto tempo nós não choramos por alguém de verdade, de se colocar, de fazer como o Senhor Jesus, que quando olhou aquela multidão, ele se compadeceu porque eram como ovelhas sem pastor. De verdade, querido, quanto tempo nós não temos chorado por pessoas? Há quanto tempo nós não temos nos colocado na brecha como intercessores e chorado diante de Deus, não por mim, não pelas minhas necessidades, não pela minha família, mas eu tenho chorado de ver a família do meu vizinho destruída. Eu tenho chorado de ver os meus companheiros de trabalho viver uma vida destruída. Eu tenho chorado pelo meu irmão que eu estou vendo passando uma situação assim. Há quanto tempo nós não temos chorado? E às vezes nós viemos diante de Deus só para apresentar as nossas necessidades, mas quanto tempo nós não choramos por outras vidas que estão destruídas, feridas, desprotegidas, vulneráveis? Quanto tempo nós não choramos? Essa mensagem, mais uma vez, é para mim, é para nós como igreja. Quanto tempo nós não choramos, queridos? Às vezes a gente, mais uma vez, entramos no curso desse mundo, e vamos entrando no curso, vamos entrando, tomando a forma desse mundo, e às vezes não choramos pelas vidas que estão se perdendo e sofrendo. Amém, queridos? Nós precisamos
fazer como Neemias, nos conectar com o coração do Pai, porque somente se a gente fizer assim, nós vamos conseguir enxergar essa obra. Porque para que a gente faça ela, primeiro a gente precisa visualizar essa grande obra. A gente precisa conseguir enxergar. Agora, se a gente ficar nessa correria do dia a dia, atropelando, passando por cima de tudo e de todos, como é que a gente vai enxergar? Como é que a gente vai enxergar? O que a gente deve fazer para que essa obra seja feita, pastor? Em segundo lugar. E aqui eu enumerei algumas coisas, nesse segundo ponto, eu enumerei algumas coisas que vai estar no capítulo 1, no capítulo 2. Eu sei que se a gente for se aprofundar aqui, vai ter muitas coisas, mas eu extraí apenas algumas coisas que saltou aos meus olhos e eu enumerei algumas coisas. O que a gente precisa fazer para que essa obra seja feita, igreja? Primeira coisa, eu acabei de dizer aqui, que está em Neemias 1:4, né? Deixa eu ler aqui. Neemias 1. Quando ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Primeira coisa, eu preciso ouvir as batidas do coração do meu Pai. Fazer como o apóstolo João, que diz que o apóstolo João reclinava a cabeça no peito de Jesus, ali ficava bem pertinho. Porque se eu estiver bem pertinho do Senhor, queridos, se eu me aproximar, e mais uma vez eu falo, não é religiosidade, mas quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu me achego e me torno íntimo do Senhor, eu vou conseguir ouvir o que está no coração do Pai. E o que é que está no coração do Pai, queridos? Você pode me dizer? O que é que está no coração do nosso Pai? O que é que está lá? O que pulsa no coração do nosso Pai? Diga para mim, pode falar. O que é que pulsa no coração do nosso Pai, queridos? João capítulo 20, do 15 ao 17, só vou fazer menção para você, se você quiser anotar. Mas é aquele texto, se eu não me engano, onde Jesus fala para Pedro, aliás, João capítulo 21, do 15 ao 17, fala, Pedro, tu me amas, onde eu acredito que ele está efetuando uma restauração ali em Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E 3 vezes ele fala, Pedro, você me ama, cuida das minhas ovelhas. Sabe o que está no coração do Pai, queridos? Almas, vidas. E ele fala, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Então, amor a Deus, queridos, se nós amamos ao Senhor, de verdade, isso vai ser demonstrado no cuidado que nós temos com as vidas. Em se dispor a cuidar de vidas. E deixa eu dizer algo para você, muitas vezes não é sentimento, é decisão, é se dispor, é abrir mão de muitas coisas, às vezes abrir mão de tempo, às vezes investir suas finanças, às vezes investir seus recursos, às vezes investir o seu tempo. Mas se a gente ama o Senhor, queridos, de verdade, o Senhor fala para mim e para você como falou para Pedro, você me ama, filho? Então cuida das minhas ovelhas. Cuida do que é importante para mim. Amém? Não é simplesmente virmos aqui, tudo isso aqui faz parte de algo precioso. Adorarmos, cantar, né, estar junto em comunhão. Mas se nós amamos o Senhor, nós precisamos ouvir o que está no coração dEle. O que está no coração dEle são almas. Almas que estão se perdendo, almas que estão perecendo, vidas que estão destruídas, vidas que estão precisando da graça de Deus, do cuidado de Deus. São vidas, queridos. São vidas, são almas que estão precisando. E eu e você somos aqueles que foram chamados e estamos compromissados com essa grande obra. Amém? É você? Somos nós? Você pode dizer um amém bem forte então? Amém, amém, queridos? E aqueles que não pensam dessa maneira, eu quero dizer isso porque, infelizmente, eu já ouvi isso até no meio de líderes, de pastores, né? É como igreja, queridos, como igreja da paz, como Paz Church, nós declaramos que nós queremos sim ganhar muitas pessoas para Jesus e cuidar dessas pessoas. Então que o Senhor vai nos dar graça para isso. Nós temos declarado isso. E por quê? Porque nós cremos que isso está no coração do Pai. Eu já ouvi, como eu disse, líderes dizer que não, isso o importante é que está esse pequeno rebanho aqui e a gente cuidar bem. Não. A gente não falar em ganhar muitas pessoas e cuidar bem, eu acredito que não é só falta de termos uma visão. Puxa, a pessoa está faltando uma visão como líder. Não é só falta de visão, mas é falta de compaixão. Porque se tem tanta gente sofrendo, tanta gente perecendo, e a gente achar que está bom, não é só falta de visão,
mas é falta de ter compaixão com as pessoas que estão sofrendo. Às vezes sermos uma igreja ensimesmada. Se a gente aqui está bem, se está todo mundo bem, se a família aqui está bem, se a família Pachete aqui está bem, todo mundo está avançando, todo mundo está prosperando, glória a Deus, vamos seguir, glória a Deus. O restante se quer, se não quer, isso não é o que está no coração do Pai. Amém, amados? Então, a primeira coisa, a gente precisa ouvir essas batidas do coração do Pai. Neemias entendeu isso. Por isso, queridos, ele passou dias chorando, se lamentando, jejuando e orando a Deus de ver a situação de desgraça que seus irmãos estavam vivendo. Ele chorou diante de Deus por isso. Segundo lugar, deixa eu me apressar aqui. O que é que eu preciso fazer, pastor? O que nós precisamos fazer para que essa obra seja feita? Nos colocarmos na brecha. Neemias, primeiro, ele viu a situação, se compadeceu dos seus irmãos, se colocou diante de Deus, mas ele não só se compadeceu, ele não ouviu a notícia e falou, puxa vida, que pena, né? Olha só o que eles estão passando. E às vezes a gente, me desculpem dizer, às vezes a gente já não fez isso. A gente ouve uma situação de desgraça do vizinho, do patrão, do amigo de trabalho, de um irmão, a gente ouve e fala, ai que pena, puxa vida. Aí passou alguns segundos, depois a gente segue a nossa vida. Sim ou não? Mais uma vez, queridos, não é para apontar e nem desanimar ninguém, é só para nos fazer refletir. E às vezes a gente segue, eu estou falando de mim, como líder, como pastor, estou falando da gente como igreja. E a gente segue, a gente sente aquela pena por um instante, fala, puxa, e segue a vida. E vamos lá cuidar dos nossos problemas, vamos lá batalhar pelos nossos sonhos e esquece. Mas o que Neemias fez? Neemias não só ouviu aquela notícia de desgraça, Neemias se colocou na brecha como intercessor. Neemias foi orar, queridos. Neemias foi interceder pelo seu povo. Neemias se colocou pedindo perdão pelos seus pecados e os pecados do seu povo. Então, uma outra coisa para que essa obra seja feita é nos colocarmos na brecha como intercessores. Na nossa igreja, eu quero falar aqui especificamente sim, na nossa denominação, nós temos até um projeto que é chamado de Natanael 3, que é o quê? Algumas pessoas que você foca, nós oramos por muita gente, mas você foca ali, Natanael 3, porque você foca em 3 pessoas, que você se coloca na brecha intercedendo por elas. Até que você veja resultado na vida dessas pessoas. Eu vou interceder por eles, está difícil, a situação está assim. Mas eu vou ser uma pessoa que se levanta e se coloca na brecha por esse irmão, se colocar na brecha por esse casamento, se colocar na brecha por essa situação de destruição. Por quê? Os muros estão derrubados, essa pessoa está vulnerável ao ataque do inimigo, Satanás atacando, Satanás humilhando, Satanás causando grande destruição, e a gente às vezes olhando e falando, tadinho. Não, Deus quer que eu e você, como igreja, que temos autoridade e a nossa oração a poder, quer que nós nos coloquemos de verdade e oremos. Venhamos interceder por essas pessoas, porque há poder sim na oração. A oração feita com fé é poderosa para levantar o enfermo, para curar o doente, é poderosa para transformar as pessoas, é poderosa para transformar as famílias, é poderosa. Então Deus quer que a gente se levante, se coloque na brecha e interceda. Não é só falar, tadinho dele, tadinho dela, tadinho dessa família, puxa vida, ai se tivesse feito assim, ai se tivesse feito assado. Não, faça como Neemias, que façamos como Neemias, se coloque na brecha e interceda por essas pessoas que estão destruídas, feridas, machucadas, desesperançadas. Se coloque na brecha, igreja. Deixa que Deus cuide de você. Deixa que Deus cuide das suas necessidades. Deus não está alheio aos seus problemas, alheio às suas necessidades, mas Deus quer que nós nos coloquemos na brecha como igreja, como intercessores, como aqueles que foram chamados com um propósito. Enquanto Ele cuida de nós, você cuida dos interesses do reino de Deus, que são pessoas, que são famílias, que estão desprotegidas, destruídas, oprimidas, vulneráveis. E nós somos a igreja. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, membros desse corpo, que foi dado dons, foi dado talentos, foi dado autoridade, para que a gente exerça essa autoridade e desfaça as obras de Satanás que estão sobre essas casas, essas famílias e essas pessoas. Somos nós. O que eu devo fazer para que essa obra seja feita? Depois de se colocar na brecha como intercessor, se prontifique para o serviço e peça a unção do seu rei.
capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, diz assim: o rei me disse, que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade dos meus pais, onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você vai voltar? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias estava ali estrangeiro. O rei não era do seu povo. Mas ele se colocou na brecha, ele orou e foi interceder junto àquele homem, o rei que tinha autoridade. E Deus, como a bondosa mão de Deus estava sobre ele, Deus fez com que aquele rei desse autoridade para Neemias, desse recursos para Neemias, para que Neemias fosse lá e fizesse a obra a qual Deus o tinha chamado para fazer. Então eu quero falar para você, queridos, o que Deus espera só é que a gente se prontifique. Senhor, eu não me sinto, nós ouvimos isso hoje aqui no Tadel, eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado, eu já tenho tanto problema, eu tenho que cuidar da minha casa. Deus só está procurando homens e mulheres para se colocar na brecha e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu não me sinto preparado, eu não me sinto capaz, mas eu estou aqui. Usa a minha vida, me capacita. Peça a unção do rei, peça os recursos, que ele vai te dar os recursos, ele vai te dar a capacitação, ele vai te dar a unção para você fazer essa obra, porque essa obra não é sua, é dele. Ele só vai usar você para fazer essa obra. Ele só precisa de pessoas que digam, eis-me aqui. Pessoas que tenham um coração cheio de compaixão pelos aqueles que estão sofrendo, e cheguem diante do Pai e falem, eu estou aqui. Peça a unção do seu rei, peça a graça, se prontifique para ir, que ele vai dar graça e condições. O que é que eu devo fazer, pastor, para que essa obra seja feita? Orar para que a visão de ganhar e cuidar de pessoas seja revelada nos nossos corações. Nós falamos muito, como eu disse, essa igreja, queridos, e eu quero hoje, eu estou falando especificamente sim, desse ministério. Essa igreja tem visão de ganhar pessoas e cuidar delas. Esse legado está sobre as nossas vidas. Essa unção está sobre as nossas vidas. Se não te foi revelado, se não nos foi revelado, que nós venhamos orar ao Senhor e pedir para que Ele abra o nosso entendimento, para que nós venhamos ter essa visão de ganhar pessoas e cuidar delas. Que esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. É para isso que nós fomos chamados. Olha o versículo 10. Sambalate, o Horonita, e Tobias, capítulo 2, verso 10. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Essas duas pessoas aqui, Sambalate e Tobias, nesse momento simbolizam os inimigos do reino de Deus. E diz que eles estavam muito irritados quando eles souberam que havia gente interessada no bem-estar dos seus irmãos, dos judeus, dos israelitas. Eu quero dizer para você, queridos, Satanás não gosta de pessoas que estão preocupadas, interessadas no bem-estar da igreja do Senhor, das pessoas que estão sofrendo. Ele não gosta, né? Ele não gosta quando a gente se preocupa com isso. O que Satanás quer é que nós sejamos uma igreja ensimesmada. Uma igreja que vem aqui vezes após vezes e venhamos cada um ficar preocupado com os seus problemas. Mas o que Deus tem para as nossas vidas é, ore para que a visão de ganhar e cuidar de pessoas seja revelada ao seu coração, nos seja revelada. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão só vai ficar nas palavras do pastor Alexandre. Num ensino da Bíblia. Ore para que esse entendimento seja no meu e no seu coração. Ore
Ore para que te seja revelado e queime no nosso coração ganhar almas e cuidar de pessoas. Queime no nosso coração de verdade, queridos. Não fique aqui numa boa pregação, numa boa exposição. Ore para que como igreja isso esteja ardendo no nosso coração. Porque Deus vai confiar vidas nas nossas mãos, mais e mais vidas. E nosso Deus, que é um Deus inteligente e sábio, Ele vai confiar mais vidas nas nossas mãos quando Ele vê que nós estamos sim também preparados para cuidar de pessoas. Porque senão pode ter uma igreja lá com 10 mil pessoas. Se aquela igreja se importa, se aquela igreja cuida, Ele vai continuar mandando para lá. Porque a quem mais é dado, mais tem essa responsabilidade. E se as pessoas têm essa responsabilidade, têm esse amor, têm essa preocupação, Ele vai dar para quem tem mais lá. Porque Ele sabe que se Ele mandar para lá, é para lá que as pessoas vão ser cuidadas. A pergunta é, se mandar para cá, é aqui que elas vão ser cuidadas? Porque se for cuidado, Ele vai mandar. Se Ele sabe que tem um povo aqui que ama vidas, se Ele sabe que tem um povo aqui que se dispõe, que abre mão, que investe seus recursos, que viva para Ele, e o interesse do reino de Deus não é outro a não ser vidas, almas. Se Ele ver um povo assim na Passante Marília, você pode esperar que essa igreja vai ficar pequena. Porque o interesse de Deus é salvar vidas. Em Timóteo diz, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele só está esperando pessoas que se levantem como Neemias, líderes que têm essa visão de ganhar almas e cuidar de pessoas. Ele só está esperando uma igreja que se levante assim, para Ele enviar as pessoas que estão machucadas, feridas, destruídas. Mas isso dá trabalho, igreja, vai dar trabalho. Mas eu creio que Deus tem nos preparado, está nos preparando para esse trabalho. Nós não fomos uma igreja que nós não estamos aqui para viver os nossos desejos egoístas. Nós estamos aqui para viver para a glória de Deus, para ganhar pessoas, para cuidar de pessoas. E isso não é uma visão de homens. Eu não estou falando aqui simplesmente da visão MDA. Eu estou falando da visão bíblica, de ganhar pessoas e cuidar delas. A visão de Deus para as nossas vidas. A visão de Deus para nós como igreja. Se prontifique. Faça como Neemias, eis aqui, vá diante do rei, peça os recursos, peça a graça, que Ele vai te dar, mas Ele está esperando esses homens e mulheres que estão dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado, mas se o Senhor pode me usar, usa a minha vida. E é esses que Ele vai usar, queridos, não é os sábios, os entendidos, aqueles que se acham ou capacitados, mas aqueles que têm um coração que se dispõe na presença dEle. O que eu faço para essa obra ser feita, pastor? Ser cauteloso, saber avaliar. Preste atenção nesse que eu enumerei. O que eu faço para que essa obra seja feita? Ser cauteloso, saber avaliar o fazer e por onde começar. Eu me alegrei tanto quando Deus ministrou isso ao meu coração, há tempos atrás. Eu estava lendo esse livro de Neemias e eu vi dentro da visão de trabalho que Deus tem nos dado. E eu quero ler aqui um texto do capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Olha só. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, eu saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite eu saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Pastor, o que tem tudo isso a ver? Quando eu estava lendo sobre isso, queridos, Neemias, antes de começar a fazer essa obra, antes de começar essa obra de reconstrução e restauração, ele examinou bem,
Ele saiu para examinar, ele saiu para averiguar como iria fazer, de que maneira, quais eram os estragos, o que tinha acontecido, para ver o que ele iria fazer, como ele iria fazer. Ele foi cauteloso, avaliou, examinou para depois começar a fazer. E sabe o que veio no meu coração, queridos, quando eu estava ministrando, quando eu estava, aliás, meditando nesse texto? Sabe o que isso nos fala? Isso nos fala sobre algo que a gente fala muito aqui. Isso nos fala sobre discipulado. Especificamente o discipulado 1 a 1. Como assim, pastor? Mais uma vez, eu estou equiparando a obra que nós estamos compromissados com a obra de restauração de Neemias. Muitas vezes, queridos, essa obra que a gente está, existem situações difíceis na vida das pessoas, essas pessoas que estão sofrendo, destruídas, oprimidas, desprotegidas, tem situações difíceis que elas estão passando que não se resolve com uma oração. Não se resolve só com uma orientação, com um aconselhamento. Tem situações, queridos, que é preciso nós irmos mais fundo. Tem situações que é preciso examinar, é preciso averiguar, é preciso caminhar, é preciso realmente ir algo mais profundo para que você possa fazer essa obra. Não é simplesmente uma oração, não é simplesmente um aconselhamento, não é simplesmente uma ajuda financeira. Tem situações que você vai precisar caminhar mais de perto. Você vai precisar caminhar, você vai precisar, mais uma vez aqui, ser cauteloso, avaliar, saber por onde começar. Isso nos fala de caminhar juntos. Isso nos fala de caminhar junto, muitas vezes dá trabalho. Mas fala sobre isso, nos dispomos para caminhar junto com outras pessoas. Isso nos fala do discipulado. Discipulado, queridos, não acha que discipulado é só aquele que nós... o que é o discipulado? Eu marco uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou uma vez a cada 15 dias, me reúno com o meu pastor, isso faz parte. Mas o discipulado é a gente poder caminhar junto. Porque o discipulado vai prover o que essa obra precisa. Discipulado é instrumento de proteção. Discipulado é instrumento para promover cura na vida das pessoas. Discipulado é instrumento para encorajar as pessoas. Discipulado, mais uma vez, nós não estamos falando aqui de uma visão humana. Eu estou falando de você. Discipulado é andar junto. Discipulado é você criar vínculos. Você criar vínculos com aquela pessoa. E aquela pessoa que está numa situação vulnerável, você se coloca constantemente diante de Deus em oração, e você forma aquela proteção, as suas orações estão servindo de proteção para aquela pessoa, para aquela família. Discipulado é você dar aquela palavra de encorajamento, de fortalecimento. Discipulado é você orar por aquela pessoa, para que ela seja curada, para que ela seja sarada. Discipulado é você andar junto para que ela não desista, é para que ela seja consolidada. Às vezes ela não está firme, mas ela tem alguém para andar junto até que ela fique firme, e você vai se alegrar, porque essa pessoa que te deu tanto trabalho, um dia você vai ver ela cuidando de pessoas, você vai ver ela sendo relevante na sociedade, e você foi um instrumento para cuidar dela, mas deu trabalho. Mas o discipulado é isso, é andar junto. Então, quando eu olhei esse texto, eu falei assim, tem obras que nós estamos fazendo especificamente, que nós não é um estalar de dedos, tem obras que vai precisar de mais tempo, de mais cuidado, de examinar melhor, de chegar mais de perto, para que ela seja feita. Amém, queridos? E eu quero encorajar você a isso. Aqui já faz um tempo na nossa casa, que nós não temos, e eu tenho falado para os líderes, nós não temos mais batido aqui, falando especificamente de discipulado. Mas eu quero dizer para você, discipulado é algo bíblico. E discipulado não é dar lição bíblica simplesmente. É você caminhar junto. É você ter alguém que você confia. É você ter alguém que você consegue abrir o coração. É você ter alguém que você consegue confessar as tentações para você não precisar confessar pecado. É você ter alguém que você sente confiança de se abrir. E só o fato de se abrir, muitas vezes você é curado. É você ter alguém que vai poder, em momentos que você está querendo desistir, uma pessoa que te dá uma palavra de ânimo, de coragem, e você não desiste. É alguém que você sabe que está intercedendo, está sendo cobertura, proteção sobre a sua vida, está sendo esse muro que foi queimado, é uma pessoa que está te cercando, te cobrindo de oração. Muitas vezes você não sabe, você não enxerga com os seus olhos naturais, mas no reino do Espírito tem pessoas que estão orando por você, e muitas vezes é por isso que Deus tem sustentado você. Muitas vezes em momentos difíceis, queridos, eu me sentia assim, que parecia que ia acabar, eu não ia conseguir, eu ia desistir, e de eu levantar às vezes no outro dia renovado, fortalecido, eu tenho a certeza que tinha pessoas orando por mim. Eu tenho certeza que tinha pessoas orando pela minha vida, porque não foi porque eu estava bom, eu estava orando. Tinha vezes que parece que eu não conseguia nem orar, eu não conseguia nem ler,
E me levantei, eu tenho certeza, pessoas que me amam, pessoas que estão junto, que estavam orando pela minha vida. Então esse examinar fala ser cauteloso, avaliar por onde eu devo começar. Isso só vai ser feito através de um relacionamento mais perto. E eu quero encorajar você, igreja. E eu não vou prometer nada aqui para a gente não frustrar ninguém, mas eu quero encorajar você, não caminhe sozinho. E não jogue a responsabilidade sobre os outros também, não. Ai, ninguém chega perto de mim, chega você. Entenda que nós precisamos. Não fique aqui andando sozinho, chegue perto de pessoas, crie vínculos, crie relacionamentos. E eu vou dizer para você, nos vínculos e relacionamentos, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai se chatear, você vai se espinhar, vai. Mas não desista dos relacionamentos. Não desista, porque nós fomos criados para os relacionamentos. E é nos relacionamentos que nós vamos ser abençoados. Tentar andar sozinho, vencer sozinho é antibíblico. Nós precisamos estar em vínculos de relacionamentos. Você precisa de pessoas, você precisa de amigos. E se você se frustrou e se decepcionou, levanta, vai de novo, forma outro grupo de amigos, outro grupo de pessoas. E não vou prometer que não vai ter mais decepção, não. Às vezes vai ter. Mas não deixe o diabo te parar, te enganar, para que você se isole, porque seja um alvo fácil para ele. Você, sua família, seja um alvo fácil. Não deixe, não permita. Não se isole. Busque pessoas no corpo de Cristo. Busque se achegar a pessoas, homens e mulheres de Deus. Né? Busque chegar perto de pessoas que você vai criar vínculos e você vai poder abrir o coração. Busque isso, queridos. E tem pessoas, cuidado para não ficar olhando só de forma negativa. Não olhe de forma negativa, olhe o bom. Às vezes a gente tem o costume de olhar o ruim, mas e a parte boa? Olhar para aqueles que estão falhando, e aqueles que estão acertando? Olhar para aqueles que não têm compromisso, mas e os que têm compromisso? Então olhe para esse, se achegue, desfrute disso. Discipulado é para ser algo bênção, não é para ser peso, não é para ser uma dinâmica ou para ser um compromisso pesaroso, é para ser algo que nós temos prazer de estar. Prazer. Esses tempos, nós perdemos o nosso pastor Aguinaldo, que era o meu discipulador também. O pastor Aguinaldo não era só o meu discipulador, era o meu discipulador, era o meu pai, era o meu amigo. Ele vinha em casa, era como se ele estivesse em casa. Eu na casa dele, mesma coisa. Eu queria descansar, ia lá, dormir até a tarde, abra a geladeira, fazia... Nós tínhamos vínculos. Não era só algo... Nós tínhamos vínculos. E eu conseguia e me sentia à vontade e feliz de me abrir com o pastor. E muitas vezes só de me abrir, falar com ele, falar um pouquinho, ouvir um pouco ele, quantas coisas aliviava, quantas coisas melhorava. Você precisa ter alguém assim, querido. Eu quero te encorajar, igreja, você precisa, busque. Se você precisar de ajuda, chegue nos seus líderes, chegue no seu pastor. Como eu falei, eu não vou prometer nada para a gente não frustrar, mas o que a gente puder, a gente vai ajudar, auxiliar, mas caminhe com alguém. Caminhe com alguém, caminhe com pessoas. Sexto lugar aqui, o que é preciso para essa obra ser feita. O versículo 13. Promovemos cobertura espiritual. No 13 diz, fala sobre o muro, né? E o muro fala sobre cobertura. O discipulado, eu já falei aqui, é um instrumento de Deus para promover cura e proteção. Lá em Tiago, um texto que nós falávamos muito aqui, Tiago, eu não me lembro agora, me ajudem aqui se é capítulo 5, mas é aquele texto que fala, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Nós confessamos pecado a Deus para ser perdoados, mas muitas vezes nós precisamos abrir o coração para alguém para ser curado. O negócio é eu e Deus, não existe isso. É claro que nós não abrimos o coração para qualquer pessoa, mas Deus nos criou para os relacionamentos. E a Bíblia está lá, orem uns pelos outros, confessem uns aos outros, para que haja cura. Então, muitas vezes, queridos, pode ter situações que você está enfrentando e ainda não venceu, porque você precisa se abrir, precisa de alguém para que você abra o coração, que você confie, que você saiba que você não vai se abrir e aquilo não vai se alastrar, né? E mesmo se aconteceu, porque... Olha, deixa eu dizer algo para você, na nossa caminhada, no nosso ensino, falando sobre discipulado, andar junto, aconteceu muitos erros, aconteceu muitas falhas, aconteceu de pessoas despreparadas. Agora, por causa disso, nós não jogamos o discipulado no lixo. É bíblico, é bênção para as nossas vidas.
Sétimo lugar, estamos quase encerrando, queridos. Sétimo do ponto 2, né? Como eu falei, enumerei algumas coisas. Versículo 17, do capítulo 2. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Neemias, apesar de ter sido um grande líder, ele se posicionou, ele pediu graça ao rei, ele pediu o favor do rei, mas foi Deus que ministrou o coração do rei. Apesar de tudo isso, Neemias foi o principal ali para que essa obra seja feita, mas deixa eu dizer algo para você. Neemias convocou os valentes de Deus. Essa obra não é feita sozinha, queridos. Apesar de muitas vezes nos posicionarmos, uma coisa que a gente tem que aprender para que essa obra seja feita é recrutar os valentes de Deus. Neemias é que recrutou. Vamos lá, gente, vamos fazer. A boa mão de Deus é sobre mim. Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma direção. Vamos lá. Neemias recrutou e a boa mão de Deus estava com ele, só que ele precisou de pessoas. Ele precisou, a obra que Deus tem confiado em nossas mãos, apesar de Ele às vezes nos dar coisas específicas, mas ela não vai ser feita sozinho, pastor Alexandre não vai fazer essa obra sozinho, você como líder, você como membro dessa casa, essa obra vai ser feita recrutando os valentes, e uma coisa que eu estou fazendo hoje, nessa mensagem é isso, é recrutar os valentes de Deus, aqueles que se dispõem, vamos lá gente, vamos fazer, Deus é conosco, Deus está conosco, não vamos nos intimidar com as afrontas, com os pensamentos enganosos, mentirosos, os sofismas de Satanás. Deus está com esta casa, Deus está com este povo, e mais uma vez, o que eu estou fazendo aqui é recrutar cada um de vocês, que eu creio, como diz aqui, são os valentes de Deus que vamos estar juntos com a nossa liderança, para que essa grande obra que Deus tem confiado em nossas mãos seja feita. Na nossa linguagem aqui, nós costumamos chamar isso de o ministério nas mãos do povo. Não é alguns fazendo a obra, Rafa. Não é um grupo seleto, o pastor, o presbítero, o ministério do louvor estão fazendo a obra. Não, é a igreja. A grande papel, se você for ler lá em Efésios 11, se eu não me engano, quando fala que ele chamou alguns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, o grande papel desses líderes está lá, para que eles venham equipar os santos para a obra do ministério. O grande papel desses líderes, desses ministérios, é equipar a igreja, para que a igreja sirva. Não é uma igreja sentada assistindo e alguns fazendo ministério. Nós, como igreja, fomos chamados para que todos nós, com os dons que Deus nos deu, com os recursos, com os talentos, e pode ter certeza, você tem dons, você tem talentos, você tem coisas que Deus confiou a você que não confiou a mim. E à medida que cada um de nós exerce o que Deus nos deu, a Bíblia diz que o corpo cresce e se edifica, queridos. E se edifica. Então essa obra é para nós fazermos, é para a igreja, é um ministério nas mãos do povo, não é nas mãos de alguns, é a igreja servindo, é a igreja fazendo a obra, é a igreja se envolvendo, é a igreja toda cuidando de vidas, não é só um ministério cuidando de vidas, é a igreja, queridos, é prepararmos, capacitarmos, influenciarmos, para que você entenda, todos nós fomos chamados para ganhar e cuidar de vidas, todos. Pastor, eu não me sinto muito capaz. Você só precisa se dispor e buscar o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te capacitar. Eu digo para você, queridos, até a pessoa mais simples, ou a pessoa que está há pouco tempo caminhando com o Senhor, ela já cuida. Ela já pode fazer algo. Como assim, pastor? É novo convertido? Pode. Sabe o que ela pode fazer? O novo convertido, ele já pode testemunhar para outras pessoas o que Deus fez na vida dele. Olha, minha vida estava uma desgraça, minha vida estava assim, mas eu conheci um lugar, eu conheci um Deus, minha vida mudou. Ele já está evangelizando. Só de falar o que Deus está fazendo, às vezes ele nem conhece muito bem ainda a Bíblia, mas quando ele abre a boca para falar o que Deus fez, e quando a vida dele está mostrando o que Deus fez na vida dele, ele já vai alcançar pessoas para Jesus. E aquilo que ele está aprendendo, ele já pode passar para outros. Ele não precisa ser um teólogo, ele não precisa ser um pastor, para aí começar a fazer algo na casa de Deus, não. Ele já pode fazer com aquilo que Deus tem confiado a ele. Amém, queridos? Versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom
projeto. Uma outra coisa, o que a gente faz para essa obra ser feita? Nós precisamos ser encorajadores. Neemias foi um encorajador. Neemias passou tudo que Deus tinha falado com ele, o que o rei deu a ele, a permissão, e ele encorajou. Diz que esses homens e mulheres se encheram de coragem para a realização desse projeto. Sermos encorajadores, queridos. Não seja aquele que desanima. Não seja um espectador aqui na sua igreja. Vamos ver se o que o pastor está falando vai dar certo. Não, se envolva. Encoraje. Né? Neemias encorajou as pessoas a fazerem. Nós chamamos isso aqui na nossa casa de fator Barnabé. Por que fator Barnabé? Barnabé ele foi um líder, queridos. Ele não desistiu do apóstolo Paulo. Ele encorajou, foi um canal de Deus para que ele se tornasse um dos homens mais usados, né, em todo o cristianismo, a história do cristianismo. Barnabé foi um encorajador, não desistiu de Paulo. Nós fomos chamados para encorajar as pessoas. Nós fomos chamados para acreditar naqueles que às vezes as pessoas já estão desacreditando. Para encorajar essas pessoas. Precisamos ser pessoas, queridos, que influenciam as outras pessoas, que enxergam o potencial dos outros, que integram pessoas no corpo de Cristo, mostram que acreditam nas pessoas, não desistem de lutar por elas, mesmo quando muitos outros já desistiram, não estão acreditando. Nós precisamos ser esses Barnabés. Amém, amados? Estão comigo aí? Sei que essa palavra parece estar sendo boa de dados, parece que eu estou vendo o povo dormindo. Levanta um pouquinho aí, levanta um pouquinho. Levanta aí. Não está nem conseguindo levantar, povo? Levanta um pouquinho, vou deixar você de pé só um pouquinho que a gente está encerrando. Dá uma esticada assim, ó, só para você acabar de ouvir a palavra, já estou encerrando. Estica aí assim, dá uma empurrada no seu irmão do lado, dá uma cutucada nele aí, só para ele despertar. Nós estamos encerrando, queridos. Versículo 19, o verso 20 diz assim: quando, porém, Sambalate, Oronita, Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo, se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Eu vou ler até aqui. Queridos, uma outra coisa, para que essa obra seja feita. Saiba que o diabo vai tentar zombar das nossas vidas. O diabo vai tentar nos desacreditar. Nós ouvimos hoje isso aqui também no Tadel. Quem é você? Quem é essa igreja? Qual a sua capacidade para que uma obra assim seja feita? Quem são vocês? Quem é você? Assim como esses inimigos aqui estavam tentando desacreditar, começaram a zombar da obra que Neemias tinha se levantado junto com seus irmãos para fazer, o inimigo ele vai zombar das nossas vidas. Queridos, nós temos constantemente uma batalha na nossa mente. E essa batalha, na verdade, é para contradizer tudo o que a palavra diz. Tudo o que a palavra diz, o inimigo tenta com pensamentos, com setas inflamadas, malignas, tenta fazer com que a gente pense ao contrário, sinta ao contrário, e a gente fique paralisado, e a gente não avance e não faça a obra que é para glorificar a Deus. E muitas vezes ele vai tentar sentir desanimar, zombar, fazer nos diminuir, fazer nos sentir tão pequeno. E olha, deixa eu dizer para você, de nós mesmos, nós somos pequenos. Somos fracos. Por isso que tem aquela palavra, digo fraco, eu sou forte. Ué, o que é isso? Digo fraco, eu sou forte. De mim mesmo eu sou fraco, mas por causa do Deus que habita em mim, eu posso coisas grandiosas. Essa obra vai ser feita. Essa obra vai acontecer por causa de Deus que prometeu e habita na minha vida. Amém? Por mais que ele tente zombar de nós, e aqui eu quero falar como igreja, eu falei que hoje essa palavra é como igreja. Queridos, essa obra vai ser feita, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra esta casa, contra esta igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. E como já diz até o tema da nossa Past Church 2026, o reino imparável, nós não vamos parar, nós vamos continuar marchando, e grandes coisas. E se você está assistindo, queridos, eu te convido a deixar de assistir. Eu te convido a você se envolver, se comprometer, você fazer parte disso, porque você vai ver as coisas grandiosas que Deus vai fazer neste lugar, através deste lugar. Não é para a glória de homem, não é para a glória de ninguém, não é para a glória de um pastor, não é para a glória de uma denominação, mas é para que o nome dele seja glorificado e para que vidas sejam alcançadas e abençoadas. Amém? E em último lugar, capítulo 2, verso 20, diz assim: eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos.
que eu quero dizer com isso aqui? Declararmos, como Neemias fez. Neemias declarou diante da afronta do inimigo: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós precisamos declarar todos os dias, queridos, para que o inferno ouça: nós vamos ser bem-sucedidos. O que nós estamos fazendo, como nossa liderança tem declarado, é só o começo. O que nós temos feito é só o começo do que Deus está fazendo nas nossas vidas. É só o começo do que Deus vai fazer através das nossas vidas. É só o começo do que Deus está fazendo nessa casa. É só o começo do que Deus está fazendo através dessa casa. É só o começo. Nós precisamos nos levantar e declarar, como Neemias fez: o Deus dos céus fará que nós sejamos bem-sucedidos. E o inimigo vai tentar zombar, mas nós vamos declarar: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos, porque essa grande obra que Deus confiou nas nossas mãos, ela não é feita por nós, mas é na unção do nosso Rei, na unção do nosso Deus, e Ele vai fazer com que essa obra seja bem sucedida, queridos. E o nome de Deus vai continuar sendo, e será ainda mais glorificado através dessa casa, através das nossas vidas, através desse povo, um povo que teme a Deus, um povo que não vive para si mesmo, um povo que não deixa o egoísmo tomar conta, mas um povo que foi chamado para a glória de Deus. Amém, amados? Somos uma igreja com propósito, queridos. Compromissados com uma grande obra que Deus confiou nas nossas mãos. Somos uma igreja que não vive de maneira egoísta, mas a gente vive por cumprimento da missão que nos foi confiada, que glorifica a Deus, servindo pessoas e edificando vidas. Amém? Você pode guardar essa palavra no seu coração. Eu sei que eu me estendi um pouquinho aqui, mas eu não queria deixar o restante para depois. Eu quero que você estenda assim as suas mãos, feche os seus olhos por um instante, eu quero orar com vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Pai de amor, obrigado por essa palavra, obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, e o meu pedido ao Senhor é: Pai, em nome de Jesus, continua a promover um despertar em nossas vidas, em nossos corações, para entendermos e vivermos o propósito para o qual o Senhor nos tem chamado, nos alegrarmos, Pai, servindo ao Senhor de todo o coração, através do servir às pessoas. E, Senhor, eu creio e declaro que o Deus dos céus, o nosso Deus, fará com que sejamos bem-sucedidos. Não por nós, apesar de nós. Eu creio que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, Pai. Eu creio que o Senhor está levantando aqui uma igreja madura, forte, saudável. Uma igreja que não é egoísta. Uma igreja que pensa em outras vidas. Uma igreja que se dispõe para fazer esta obra. O Senhor está levantando neste lugar, nesta cidade, neste bairro. O Senhor está levantando assim esta igreja, Pai, que vai glorificar o teu santo nome. Uma igreja que vai fazer o teu nome conhecido, Senhor, na cidade, no bairro, nas nações e no mundo. Eu creio que o Senhor está levantando uma igreja assim. Eu creio, Pai, que estamos lançando sementes. Eu creio que estamos, Senhor, cavando profundo e fazendo um alicerce poderoso, um alicerce para que venha um crescimento grandioso, glorioso para a glória do teu santo nome. Pessoas se achegando, pessoas conhecendo o teu amor, pessoas sendo salvas, pessoas, famílias, experimentando de salvação, restauração, transformação, edificação, pessoas que vão se tornar grandes líderes, grandes, Senhor, líderes na nação e no mundo, pessoas que vão fazer a diferença, Pai, que vão glorificar o teu santo nome. Eu creio e declaro isso sobre esta casa, sobre este lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua igreja. Obrigado por este povo. Obrigado por esta igreja que se levanta neste lugar, Pai. Eu te louvo e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estende assim as suas mãos, querido. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você pode mais uma...